Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para uma aula aí na sua casa. A aula de hoje é correspondente ao dia 15/5/2020 e a gente vai retratar um assunto que a gente já trabalhou em sala de aula e eu vou reforçar um pouquinho acerca do esboço. A aula anterior, a gente falou um pouquinho da linguagem corporal, né? Nós trabalhamos como é que o corpo fala e hoje a gente vai voltar um pouquinho no contexto do esboço, que está aí na página de número 6 e 7 do livro didático de artes de vocês. Então vamos lá verificar o que é esse esboço, né? O esboço, eles são os primeiros traçados de um desenho. Quando você está aí desenvolvendo um desenho, uma imagem no seu caderno de desenho, no seu caderno de artes, os primeiros traços que você faz, os primeiros rascunhos desse desenho é chamado de esboço, tá? Esse esboço você vai trazer a ideia do desenho que você vai elaborar, tá? Nós temos aqui alguma imagem, ó, que eu trouxe para você visualizar. É o esboço de uma história em quadrinho que um artista está tentando desenvolver. Então esses primeiros desenhos, esses primeiros rabiscos, esses primeiros traços desenvolvidos sobre a superfície do papel, ou seja ela numa tela, é chamado de esboço, tá? É o primeiro passo de caminho para concretizar uma obra. É aquilo que vai virar uma obra futuramente. Sempre o esboço ele está assim, preto e branco, só trabalhado no lápis. Futuramente ele vai ganhar uma cor, futuramente ele vai ganhar uma tinta, né? Para poder preencher e deixar esse desenho mais bonito, mais esteticamente, em nossa visão, mais elaborado, tá? Nós temos aqui no nosso material, tá? Alguns desenhos esboço. A gente trabalhou em sala de aula o esboço da nossa mão, certo? Aqui eu trago também o esboço de uma mão, ó, os primeiros passos, tá? Que foi utilizado para desenhar uma mão, certo? Então aqui nós temos o primeiro esboço, o primeiro traçado para saber como é que seria essa mão, o tamanho, o formato, a posição da mão, e aí ele foi ganhando forma para movimentação dos dedos, a palma da mão em si, até virar uma mão. Então isso aqui é um desenho em esboço, ou seja, os primeiros traços, os primeiros rabiscos que foi desenvolvido para finalização de um desenho qualquer que a gente esteja desenhando. Então aqui desde os primeiros traços até o último traço nós temos uma espécie de esboço. Esse esboço futuramente ele vai ganhar o quê? Uma cor, né? A gente vai dar uma coloração para ficar do tom da pele e tudo mais. Esses rabiscos vai ser apagado para ficar somente o desenho da mão com todos os detalhes que a mão tem, né? Com nossas coloração, com o nosso movimento, com o nosso formato da mão para ficar uma mão mais real. Nós temos aqui também um outro desenho, né? Um outro esboço. Esse esboço é um esboço do corpo humano. Leonardo da Vinci, que é um artista muito famoso dentro da história da arte, ele que desenvolveu os primeiros traços da anatomia. Então, ele colaborou muito para que o estudo da anatomia fosse concretizado. Então, ele realizou um pouquinho de esboço de como seria o corpo humano. Aqui eu trago para vocês alguns dos esboços que Leonardo da Vinci realizou para poder explicar para nós hoje, para quem estuda medicina, enfermagem, educação física ou qualquer curso da área da saúde, vai estudar anatomia humana, né? Então, Leonardo da Vinci foi o artista que desenvolveu os primeiros traços do corpo humano. Então, aqui nós temos várias imagens do corpo humano, que foram os primeiros esboços que Leonardo da Vinci trouxe para poder realizar, para poder concretizar a anatomia humana. Olha que simples, né? Todo o desenho, todos os rabiscos, todo elaborado para que futuramente ele ganhasse cor, ganhasse forma, ganhasse movimento, que fosse possível estudar na anatomia, tá? Nós trabalhamos agora com essa questão do esboço. Você vai executar o esboço aí na sua casa, trazendo essa atividade aí, realizando um desenho em família. Olha só aqui, ó, eu tenho um desenho em família, né? Papai, mamãe, os irmãozinhos, o cachorrinho, dentro da nossa casa, realizando agora o quê? Um esboço. Você vai realizar aí no seu caderninho de artes um desenho da sua família. Você vai desenhar o papai, a mamãe, o irmãozinho, um animal de estimação se tiver, tá? Elaborando um breve esboço.
Depois de desenhar esses primeiros traços, você vai colorir com lápis de cor, ou giz de cera, se você tiver aí na sua casa, tá? Então você vai realizar um desenho, fazer um esboço da sua família no seu caderninho de artes e registrar a linda família que você tem, tá? Essa será a atividade de hoje para contextualizar o tema esboço que trabalhamos na aula de hoje. E eu estou morrendo de saudade de vocês, estou louco para ver vocês pintar, desenhar aqui dentro da sala de aula, eu e você juntinho. Por hoje ficamos por aqui, beijinhos e abraços e tchau, tchau! Olá, segundo ano, tudo bom com vocês? Como é que foi as aulas durante essa semana? Espero que tenham sido boas, proveitosas. Vamos aí seguindo nossa aula de Geografia. Hoje, 15/5/2020, sou a professora Gisneide. Vamos aí fazer então a correção da nossa atividade, lá na página 16 a 23. Vamos lá? Primeiramente, sabemos aí o que nós vimos em relação à nossa cidade, né? Que você conheceu melhor o município onde mora, aprendeu que o bairro é parte do município. Também vimos aí sobre as quadras, ruas e arredores, que vimos aí que a quadra ou quarteirão é um espaço ocupado por 3 ou 4 ruas, e mostrando a imagem para vocês aí de uma quadra. Podemos encontrar moradias, estabelecimentos comerciais, que mais? Praças, serviços, árvores, entre outros elementos, certo? E os pontos de vista e representação também. Aí eu coloquei para vocês em relação aos pontos de vista e representação que a geografia estabelece, ou seja, sabemos que elementos de paisagem é tudo aquilo que está ao nosso alcance, ou seja, tudo que nós observamos. Observe aí o conceito, né? Qual é a visão da geografia? Está baseada na ideia de que representamos cartograficamente, ou seja, o desenho, uma paisagem, a partir de um ponto de vista, ou seja, de posicionamento de um observador em relação à paisagem. Como assim, professora? Eu não entendi nada. Como é que você está vendo o objeto? Que tipo de objeto? É um objeto natural ou cultural? É algo que foi feito, que veio da natureza? É uma árvore? É uma montanha? É um rio? Ou uma praça? Ou uma casa? Como é que nós podemos observar esse elemento? Certo? Desse modo, conhecemos 3 tipos de visão. O primeiro, frontal ou horizontal, que é o que temos quando olhamos um objeto de frente. A visão oblíqua. O que é a visão oblíqua? É a visão que temos de um objeto ou de uma paisagem quando olhamos de cima e de lado, ou seja, quando estamos na posição inclinada, certo? E a visão oblíqua, nós vimos parte, se eu estiver em cima de um prédio, vejo parte do telhado e parte da frente da minha casa, né? Professora, eu estou vendo só uma parte da porta da minha casa. Eu estou vendo só uma parte aí da varanda da minha casa. Então é a visão oblíqua. E a visão vertical, que é a visão dos objetos em 90 graus, ou seja, que temos de cima para baixo, como um sobrevoo. Se você está no avião, você está vendo ali a sua visão de cima para baixo. Quando eu dei o exemplo para vocês também, né? Estamos em cima de um prédio. Como é que eu estou vendo as ruas lá embaixo, as casas lá embaixo também? Então, essa é a visão vertical. E aí, um exemplo para vocês com as imagens. Visão frontal, horizontal, visão oblíqua e visão vertical, certinho? Vamos então à nossa correção da atividade. Na primeira questão, ele perguntou o seguinte: observe atentamente as imagens 1 e 2 e diga qual é o tipo de visão, se ela é oblíqua ou vertical.
Qual é o tipo de visão aí? Na primeira imagem, visão oblíqua. E na segunda imagem, vertical, porque eu estou vendo de cima para baixo, certo? Na segunda é pessoal, porque eu pedi para você desenhar a sua sala de aula no caderno. Na terceira questão também é complementação da segunda, então ela é pessoal. Na questão 4, desenhe no seu caderno o desenho que representa a visão vista de cima e de lado. Qual é? A primeira ou a segunda imagem? Como é que eu estou vendo a primeira imagem? De cima e de lado? E a segunda, como é que eu estou vendo ela? De cima para baixo. Então a resposta correta é a resposta à primeira questão, né? A primeira imagem. Eu estou vendo esse desenho visto de cima e de lado. Na questão 5, ele vai pedir para você desenhar a sua casa, então é uma resposta pessoal, certinho? Fica para vocês aí a correção da atividade. Nas próximas aulas a gente vai seguir com os conteúdos. Muito obrigado, bom final de semana e até a próxima. Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática, hoje é sexta-feira, dia 15 de maio. A gente já concluiu o nosso livro, então hoje a gente também vem com uma atividade no nosso caderno de matemática. A gente precisa abrir o nosso caderno aí, e aí escrever matemática, colocar a data do dia 15/5 de 2020, tá bom? Depois que a gente fizer isso, aí sim que a gente começa a nossa aula, tá bom? Então vamos lá! A gente tem uma atividade hoje, tá bom? Onde a gente vai trabalhar no conteúdo de registro de quantidades. E aí a gente tem que, antes de começar, a gente precisa escrever isso aqui que a tia vai ver com vocês. Escreva a quantidade de bolas representadas a seguir. Então, quantas bolas nós temos aqui? Uma bola. Então, você tem que desenhar uma bola. E aí, qual é o algarismo que representa uma bola? É o algarismo 1 e nós já escrevemos o IM, tá bom? Nós vamos escrever tanto com algarismos como também como que a gente lê por extenso, né? Aqui nós temos duas bolas. Qual é o algarismo que representa duas bolas? O 2, né? E aí o 2 nós escrevemos D-O-I-S, só pra gente praticar a nossa escrita em relação aos números. Aqui a gente tem quantas bolas? 1, 2, 3. Qual é o algarismo que representa essas 3 bolas? O algarismo 3. E aí a gente escreve T-R-E, chapeuzinho, que é o circunflexo, e o S, tá bom? Agora a gente vai vir 1, 2, 3, 4. Algarismo 4, escrevemos Q-U-A-T-R-O. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, algarismo 5. E aí escrevemos C-I-N-C-O. Nesse momento vocês podem pausar o vídeo para reproduzir a atividade, tá bom? Aí no caderno de vocês. Vamos lá contar quantas bolas temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolas. E assim sucessivamente. Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente vai ter 8, tá bom? Desenhe as bolas também. Não esqueça de desenhar as bolinhas. Aqui a gente vai ter 9. E aqui a gente tem 10 também. Pausa novamente e reproduz isso aí no caderno de vocês, tá bom? Aqui a gente vem com a última questão de hoje. Escreva os números por extenso, ou como se lê. Aqui nós temos o número 11. Como que a gente escreve ele? O O-N-Z-E, tá bom? E aí a gente vai ter uma sequência aqui, tá bom? O 12, D-O-Z-E. O 13, T-R-E-Z-E. O 14, começa a complicar um pouquinho, né? Q-U-A-T-O-R-Z-E. O 15 a gente tem Q-U-I-N-Z-E. E o 16 já complica um pouquinho mais ainda, né? D-E-Z-E.
Z-E-S-S-E-I-S. Reproduz isso aí pra gente praticar. Pode ser um pouquinho complicado no começo, mas a gente, conforme a gente for fazendo, a gente vai melhorando, né? Se aprimorando nisso aí. E aí o 17, D-E-Z-E-S-S-E-T. Pause e reproduz isso aí no caderno de vocês. Lembrando que inicialmente vocês têm que copiar, né? Escreva os números por extenso, como se lê, e aí as questões tudinho antes de fazer a resposta. Faz a letra A, pula uma linha. Faz a letra B, pula uma linha. E assim, depois que vocês colocam as respostas conforme tá aí, tá bom? A gente vem concluindo a nossa aula, onde a gente representou, né, as quantidades com algarismos das bolas, contando quantas bolas tinha, e assim a gente conseguiu representar através tanto de algarismo, como também através da escrita, que a gente precisa praticar bastante a escrita, tá bom? Na aula que vem a gente vai fazer uma atividade prática, tá bom? Vai ser bem divertido ainda, relembrando, né, o conteúdo de registro de quantidades. E é isso, gente. Desejo um ótimo final de semana a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!